Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje estamos aqui por mais um episódio Lições de Concurso com Alice Leite, procuradora do trabalho e ex-analista do MPU. A gente vai bater um papo aqui sobre a trajetória dela, o que é que foi que funcionou, o que é que deu certo, o que é que deu errado. Tudo bom, Alice? Seja muito bem-vinda e muito obrigado, viu, por conceder essa entrevista, participar desse bate-papo comigo. Boa noite. Gerson, muito obrigada a você pelo convite e falar sobre o concurso é algo que, para mim, eu adoro, né? É algo que eu gosto muito de compartilhar, porque a gente sabe como é a trajetória do concurseiro, como é árdua a trajetória do concurseiro. Então, quando a gente fala um pouco do que nós passamos, do que a gente passou como concurseiros, ajuda bastante quem está aí na luta, né? Então, muito obrigada pelo convite. Joia. Alice, eu também adoro conversar sobre o concurso público, as trajetórias, o que é que a gente passou. E eu sempre gosto de começar por uma pergunta que já é logo assim, para começar bem. Para você, qual foi a maior dificuldade ou algo, alguma situação que você passou assim que foi a mais desafiadora no estudo para concurso público? Olha, Gerson, para mim, a minha maior dificuldade foi lidar com o meu estado emocional, né? Porque eu tive muitas reprovações no caminho. E a cada reprovação que vinha, conseguir se levantar, se reerguer e começar tudo de novo, era algo para mim desafiador, tá? Então, na minha história de concurseira, eu tive reprovações muito difíceis, né? E reprovações em provas orais, né? Então, eu tive três reprovações em prova oral. Então, se você for pensar, duas na magistratura estadual e uma no MP estadual, né? Tudo em São Paulo. E essas reprovações de prova oral nos faz questionar, né, sobre a nossa capacidade. Se a gente tem, se eu tenho condições, né, a gente começa a se questionar. É até com Então, muitos professores, né? Chegou na prova oral, você tem muito conhecimento, já está quase lá, praticamente. Você está aqui porque você tem, né? Essa conversa dentro do professor, né? Muito exatamente, você está. conhecimento, não se preocupe, é só treinar. Como é que foi isso para você? Ter, assim, Então, chegar perto e perder na prova oral? foi muito difícil e eu acredito que o aspecto emocional contou muito, porque a prova oral é a prova que você tem que estar bem, né? Vamos dizer assim, estar mais inteiro emocionalmente. E talvez eu tenha negligenciado isso. É uma coisa que o concurseiro não alguns concurseiros não se preocupam, que é cuidar da sua saúde emocional, que era uma coisa que eu também não me preocupava. Eu só queria saber de estudar. Eu achava que eu tinha que só ficar sentada, lendo, treinando, estudando, e, e realmente negligenciei essa parte da minha saúde emocional. Só depois que eu reprovei três vezes, que eu fui atrás de uma ajuda, né, de um profissional, comecei a fazer terapia, comecei a equilibrar um pouco mais os estudos, porque eu só ficava estudando, não descansava, não tirava momentos de lazer, eu até fazia exercício físico, mas não era com aquela frequência. Então, para mim, com certeza, a minha maior dificuldade na minha trajetória foi encarar essas reprovações e entender que eu precisava cuidar do meu emocional, porque a minha ansiedade que me atrapalhou nessas provas orais, né, nessas reprovações, com certeza. E como é que foi seu começo, assim? Como é que você se interessou por concurso? Foi logo que saiu da faculdade, passou um tempo? Como é que foi isso para você? Olha, eu me formei já faz um tempo, né? Então, isso vai revelar a minha idade. Eu me formei em 2005. Eu também, E, 2005. e, e Final de quando eu me 2005, formei, 2006. Diga. é, quando eu me formei, eu já tinha em mente que eu queria concurso, porque eu já tinha feito estágio em Hum, escritório de advocacia e já tinha feito estágio também em órgão público. Eu hum, fiz estágio na PGE, né, hum. Procuradoria-Geral do Estado, de São Paulo, e já tinha feito também no Juizado Especial
civil e também em escritório de advocacia. E realmente, quando eu vi ali, eu falei, não, advogar não é para mim, eu quero realmente concurso. Só que eu não tinha muita definição na minha cabeça exatamente o que eu queria. Eu sabia que eu queria concurso, mas não sabia se era para juiz, se era para defensor, se era para procurador, se era procurador do Estado. Então, ainda não tinha muita definição em relação ao qual concurso eu queria. Eu sabia que eu queria concurso. E aí, eu comecei, logo que eu me formei, eu comecei a estudar num curso preparatório. E nesse curso preparatório, eu fui descobrindo o que eu gostava mais, o que eu não gostava, minhas preferências. E a minha ideia inicial era O que é que você prestar um descobriu concurso. assim? Como é que você descobriu? O que é que você gostava mais e não gostava mais? Quais são as primeiras matérias que você percebeu que gostaria mais? Porque você já tinha estudado essas Olha, matérias na faculdade, a maioria, né? Geralmente a sim, gente. Mas o que é eu não que. sei se Você acha que o professor, a forma do contato com a matéria, um estudo mais direcionado, o que é que você achou que. eu fui muito influenciada pelos professores, Uhum. promotores, então eu vi que eu gostava muito de penal, eu falava, nossa, legal, quero trabalhar no tribunal do júri, eu quero ser promotora. Então, inicialmente, eu queria ser promotora, né? Promotora de justiça, MP estadual, tal, porque eu gostava muito do criminal e eu achava muito legal a parte de tribunal do júri. Só Uhum. que eu ainda não tinha os 3 anos, né? Eu tinha acabado de me formar, eu precisava de 3 anos de atividade jurídica, e eu falei assim, enquanto eu não consigo, ainda não posso, né, prestar concursos para magistratura, Ministério Público, Defensoria, tal, aí eu vou prestar para analista. Então, a minha ideia inicial, eu falei, não quero ficar sem trabalhar, eu quero entrar em algum desses concursos de analista e eu vou direcionar um pouco mais para concurso de analista. Então, eu estudei aquelas matérias que não cai para magistratura, Ministério Público e tal. Eu estudei aquelas matérias Português, raciocínio lógico, português, informática, né? Eu também fiz. aquelas coisas chatas, chato. Mas eu estudei português, raciocínio lógico, informática, tal. Então, essa era a minha preocupação. Então, paralelamente ao curso que eu estava fazendo, que era um curso anual, de matérias carreiras jurídicas, fiquei estudando essas matérias aí, mas assim, naquela época não tinha curso direcionado para TRT, para Não. MPU, não tinha de analista. Eu peguei assim umas apostilas lá, estudava por apostila mesmo, essas matérias, ficava treinando questão e paralelamente fazendo curso anual. Então, aí eu cheguei a prestar concurso de analista do TRE, analista do TRT2 e analista do MPU, que foi o concurso que eu passei inicialmente. Foi o Foi primeiro que ano esse concurso que eu concurso do passei, MPU? 2007. 2007. É, eu estudei um ano, mais ou menos, né? Hum. Foi esse ano de 2006 que eu comecei a estudar para concurso. A prova foi em janeiro de 2007. Aí eu estudei para concurso do MPU, passei nesse concurso, eu demorei um pouquinho para ser chamada, Hum. né? Mas consegui ser nomeada, né? Dentro do período aí. A gente fica naquela aflição, esperando nomeação, e aí eu continuo estudando, né? Continuei estudando, esperando nomeação, E- esse e estudo para analista, quando você estudou para essa carreira, que a gente chama carreira meio, né? Só que você quer a carreira jurídica, mas muitos fazem isso. Eu também fiz, eu fui analista do MP estadual. Fui muito parecido com você. O que é que você achou assim que foi de maior valia e aprendizado para os degraus que você foi subindo nos concursos públicos? O que é que você achou assim? Qual foi os maiores aprendizados ao estudar para analista? Se é que teve para os outros concursos que vieram depois? não, uma coisa assim é fato, o estudo, ele tudo que você estuda vai servir para outros concursos, né? Às vezes as pessoas se preocupam muito em direcionar para
concurso X, concurso Y, e às vezes ela fazendo uma preparação mais geral, ela consegue estar apta para estudar para vários concursos. Agora, o meu estudo de analista me ajudou a- principalmente para a primeira fase, né? Pegar o jeitão do estudo para a primeira fase, aquela coisa de treinar questão, letra de lei, ficar ali na memorização da letra da lei, né? Fazer bastante questão. Então, assim, me ajudou com certeza no estudo dos concursos dos outros que vieram depois dele, tá? Agora, em relação à carreira como analista, me ajudou pelo fato de eu ter sido nomeada para o MPT, né, que eu nem não tinha ideia do que, do que fazia o MPT, e foi lá que eu conheci a carreira. Se não fosse isso, eu não seria hoje procuradora do trabalho, né? Então, para você ver que às vezes a gente acha que o nosso caminho é um, mas na verdade ele era outro, né? Meu concurso Interessante. não era MP estadual, não era área estadual, era área trabalhista. E eu fui conhecer a área trabalhista como analista, né? Como era, como funcionava o órgão do MPT, Então você né? nem estudou porque quando a gente faz esses cursinhos jurídicos, pelo menos naquela época, era tipo a parte um, a parte 2. Então no começo nem tinha trabalho, eu acho. Pelo menos pelo que eu me lembro, não Não, tinha até trabalho. tinha. Tinha sim, era Tinha assim, trabalho no era concurso do MPU, né? Mas tinha nos cursos, tinha já trabalho, tinha, já tinha? tinha trabalho e processo de trabalho. Tinha todas as matérias, era aquele Hum, carreiras jurídicas. o Tinha geralzão, todo né? geralzão, geralzão. Sei. Tanto que o caderno do cursinho que me ajudou também para estudar para o MPU, né? A parte de trabalho, processo de trabalho, né? O caderno do cursinho me ajudou bastante, assim. Eu não estudei, assim, basicamente eu estudei pelo caderno, né? No, e lógico, né? Lendo Você a letra gostava da de lei aula, também. assistia a aula, anotava a aula? Adorava, Adorava. adorava, Como é que era adoro. isso pra você? Tipo, Olha, assistir aula, como é que eu, era essa rotina? Assistir aula, porque pelo que eu tô vendo, você anotava as aulas porque usava o caderno, né? Como é que era isso pra você? Esse caderninho. processo? Olha, como no começo eu não trabalhava, né? Graças Hum, a Deus, meu pai e minha mãe podiam me auxiliar nos estudos, né? Sem eu precisar advogar ou trabalhar com outra coisa, né? Então, eu estava dedicada, no início, até ser nomeada para analista, eu estava dedicada 100% aos estudos. Então, todo dia de manhã ia para aula, na época presencial, né? Hoje quase hum. não temos cursos presenciais, né? Eu gostava muito de ir pro cursinho, né? Essa rotina de ir assistir aula, aí à tarde ficava na cabine de estudos, estudando o dia inteiro, e, e era essa a minha rotina de estudo. De manhã aula, estudava e à noite ia para academia ou fazer alguma outra coisa. Mas, assim, para mim, era muito importante assistir aula. Eu sempre fui defensora de Hum. cursinho. Foi. Eu gosto. Isso aí a gente pensa Tanto que, diferente, assim, mas hoje eu dou aula, né? é. Não, mas E- assim, eu penso um pouco diferente, mas não acho que é tão diferente, não. Eu acho que para mim o grande problema, pelo menos para mim, uma coisa que estava me prejudicando foi porque eu assistia às aulas, eu entendia, compreendia o geral, não, já tinha feito minhas anotações, e aí eu ficava voltando e reassistindo as aulas, voltando, fazendo isso várias vezes, né? ah, Talvez isso foi para mim foi uma falha. Você, tipo, se eu assistir a aula, entendi, compreendi, tomei nota, também tomava nota. é, eu não entendi, para mim, a desnecessidade de reassistir novamente aquelas aulas, fazer aquele curso de novo, ver as mesmas coisas novamente, né? não, Mas como é que você vê assim a aula, a importância e o momento da aula? Tem para você tipo, não, é para entender, facilitar o aprendizado? Como é que você vê a aula e a importância dela e qual o papel dela nessa função dos estudos? olha, eu acho que a aula é importante principalmente para quem está começando, porque às vezes a pessoa fica muito perdida, em termos assim, de saber o direcionamento mesmo, do que é importante estudar, do que não é.
Porque se você pega um livro, por exemplo, você vai estudar empresarial, você vai pegar um livro desse tamanho, com um monte de tema, um monte de matéria, um monte de coisa para estudar, que às vezes nem é cobrado na sua prova, né? Às vezes nem é cobrado em concurso, está lá no livro. Então, assim, para quem está começando, eu acho, para mim, foi muito importante ter feito cursinho com aula para quem estava começando. Quando eu mudei do estudo da área estadual para a área trabalhista, eu fiz outro cursinho, né? Eu fiz mais um curso anual, porque eu estava fazendo uma mudança, né? Um giro de 180 graus, né? Mas você De fez como eu concurso fiz, tipo, estadual. ficava vendo de novo o cursinho, vendo de novo. Não. Assisti uma vez Não, depois. Não, né? era uma vez, Porque- anotava, e assim, Hum, não era de anotar tudo mesmo. Né? sim, Anotava tudo, ficava revisando meu caderno. Meu caderno era o entendi. meu tesouro. Bom, então você Né? usava a aula com a seguinte ideia, tipo, vou compreender o assunto, vou anotar tudo que eu posso e vou usar isso para revisar e não vou ficar assistindo aquela aula várias vezes. Não, não Não, era isso, né? não. Mesmo quando eu fiz curso online, eu só assisti uma vez. Porque eu cometi esse erro no começo, aí ficava, achava que tinha que voltar para ver novamente, então a gente pensa do mesmo jeito Não. em relação a isso. Eu só anotava assim, depois eu via anotava bem, assim, tudo, e depois só as minhas anotações. Aí, assim, meu caderno era o meu resumo, né? E aí eu acrescentava, né, quando, por exemplo, vinha uma jurisprudência nova, uma atualização de uma súmula, dentro do tema do caderno, eu acrescentava, Hum. né? Então, quando tinha alguma coisa nova. Quando eu fiz curso, né, lá no início, em 2006, eu não fazia isso, mas depois, quando eu fui estudar para a área trabalhista, eu passei a fazer isso e aí a minha aula era anotada no computador. Então, era bem mais fácil atualizar, né? Então, vinha alguma coisa nova, uma jurisprudência nova, uma alteração de entendimento, uma súmula que alterou. Então, eu ia lá no tema do meu caderno e acrescentava. Às vezes, eu acrescentava coisa da doutrina, que ficou faltando na aula. Então, fazia um acréscimo ali no. Então, eu ia montando, né, o meu material, né, para revisar depois. Então, se eu entendi, você assistia a aula, compreendia, anotava tudo que dava para anotar e usava aquilo como a base para expandir o seu conhecimento. Então, adicionava ali, Exatamente. por exemplo, você leu um livro de doutrina, adicionava a informação que achava relevante, resolveu a questão, leu a lei, viu uma jurisprudência nova. E a minha pergunta é o seguinte: como é que se adicionava isso e como é que você estudava? Tipo, doutrina, vamos de um por um, doutrina, legislação. Doutrina, o que é que você estudava além doutrina, por onde você estudava, o que é que você achava relevante, o tipo de material, não precisa citar autor, mas assim, mais denso, mais resumido, em determinado tópico avançava mais num tema mais importante, você avançava mais na doutrina mais complexa ou não? Como é que você fazia isso? Então, vou dar o exemplo do concurso de procurador do trabalho, né? Hum. Que foi o que eu fui aprovada e foi o que deu certo. Né? Não, e aí, né, obviamente, a gente já está passando do MPU, né? Tô falando mais agora É, do estudo para o é, MPT, até porque o MPU era, pelo que eu entendi, foi isso, né? Tipo, foi. os aspectos gerais do caderno, Não, muita o questão e MPU, legislação, né? Muita legislação e muita questão, né? eu não estudei por doutrina para analista, não. Então foi questão e legislação, essencialmente, né? Questão, a legislação e o caderno. E O que eu tinha do caderno. caderno. Tá, É, caderno do cursinho. tá. Aí, quando eu estudei para o MPT, o que acontece? O MPT é um concurso muito específico, né? Hum, Então, o grau de exigência, de profundidade em determinados temas é muito maior do que em outros, tá? Então, por exemplo, o direito do trabalho, eu precisa estudar por uma doutrina densa, hum, né? Então, eu estudei, por exemplo, pelo livro do Maurício Godinho Delgado, né, hum. que é um livro super denso, tá? Ele é bem, assim, é até um pouco difícil de ler, muita gente não gosta, porque fala que ele é meio prolixo e tal, mas para mim é o melhor livro em direito do trabalho, né? Agora, por exemplo, penal. Penal não vou estudar por doutrina, porque penal cai três, quatro questões no máximo na primeira fase, não cai em outras fases do concurso.
e normalmente letra de lei. Então, era Código Penal e é que assim, eu também tinha uma base em penal porque eu estudava antes para estadual, mas mesmo quem não tem base, você não precisa estudar por uma doutrina. Então, depende muito da matéria que você vai estudar. Você não vai, por exemplo, em direito civil, você não vai estudar um manual inteiro de direito civil. Você vai escolher alguns temas que é mais importante para o concurso do MPT. Então, você vai estudar mais responsabilidade civil, você vai estudar direito das obrigações, você vai estudar coisas que exigem mais, né? Apesar de ter, por exemplo, direito possessório no edital, eu nunca vi cair, né? Leio lá os artigos lá do Código Civil, mas não vou ficar lendo doutrina disso. Então, assim, depende muito do tema, né? Então, eu acho que uma diferença entre o estudo para a área estadual em relação à área trabalhista, em especial o MPT, é que na estadual você tem um estudo mais horizontalizado. Você precisa estudar tudo, né? Tudo de tudo, mas com menos profundidade do que, por exemplo, direito do trabalho em MPT e magistratura do trabalho, né? O MPT e magistratura do trabalho tem que estudar muito aprofundado direitos humanos, trabalho, processo de trabalho, e as outras matérias um pouco mais superficial, né? Então, tem essas diferenças entre os dois concursos. Eu acho interessante você falar isso porque você adequou o estudo e a profundidade de acordo com a importância e a cobrança que ocorria nas provas. Então, para Exatamente. isso, você teve que, ao resolver provas, ao analisar as provas, você foi percebendo isso e foi adequando o seu estudo, né? E nesse sentido, assim, qual a importância para você, tipo, das questões, de resolver questões e, e uma pergunta também, em que medida você, ao resolver as questões e analisando isso, você ia mudando a sua estratégia de estudo? Se isso aconteceu também, né? Não, eu assim, eu baseei, né? Eu me baseei em minha organização, que foi uma coisa que eu aprendi depois de tantas reprovações, tá? Hum. Porque quando eu estudava para estadual, eu não estudava assim, né? Eu Hum. estudava muito desorganizado, assim, tudo bem, eu ia pro cursinho e tal, mas assim, na hora de estudar, eu não sabia, eu não tinha essa noção de isso aqui eu tenho que estudar mais, isso aqui eu tenho que estudar menos, isso aqui é mais cobrado, isso aqui é menos cobrado. Eu não tinha a ideia desta organização. Eu fui ter depois que eu comecei a estudar para o MPT. Que eu falei assim, não, eu tenho que ver o que cai mais, o que cai menos, tal. E realmente, eu me baseei muito nas questões, né, principalmente questões de primeira fase, para montar o meu cronograma de estudos e ver quais eram as matérias que eu precisava aprofundar mais em detrimento das outras. Então, para mim, as questões me serviram de base para eu conseguir fazer um cronograma de estudo adequado conforme a profundidade e exigência que era feita na prova, né? Então, o treino de questões é importante, não apenas por treinar a questão, mas também para você montar um plano de estudos. E Alice, e lei e jurisprudência para o MPT? Como é que foi? Qual foi a importância? O tempo que você dedicou? Porque para analista já foi muito importante, né? A Uhum. legislação. Como é que ficou a legislação aí no estudo da legislação? Olha, para o MPT, é, eu me preocupei em estudar mais a legislação mais próximo do concurso. Então, assim, vai sair o edital mês que vem. Aí eu começava a me preocupar em fazer um estudo direcionado mais para a letra de lei. Então, sem edital, não me preocupava tanto em estudar por letra de lei, não. Eu me preocupava em fazer meus resumos, em assistir às aulas. É assim, quando você está assistindo aula, você também está estudando legislação, né? Não tem como separar uma coisa da outra, É né? a base de tudo, né? É a base Até de quando vai tudo. explicar, no livro tá lá, a explicação e É, cita a quando você está legislação. lendo a doutrina, a mesma coisa. Então, assim, é, indiretamente você está estudando, né?
Você não está direcionado a só ficar lendo lá a letra da lei, mas você também estuda. Agora, dedicação exclusiva para a letra da lei era mais quando eu estava, tendo notícia de edital. Aí eu começava a inserir no meu cronograma de estudo o estudo Mas você para, inseria porque sabia da importância da letra da lei na primeira fase. com Era certeza. isso. Não, a primeira fase tem que estudar a letra de lei. É, Qualquer sim, concurso. é porque você não incluía, mas assim, bom, agora que vai chegar a prova, eu sei da importância e vou incluir. É isso. Era Exatamente, isso. exatamente, Ah, exatamente. perfeito. E como é que você dividia seu tempo, assim, antes e quando chegava perto? Quando chegava perto, eu já percebi que você incluía mais a legislação. Quando não tinha previsão de edital, como é que era a rotina de estudo em termos de tempo, divisão dessas fontes? E quando chegava mais perto também, como é que era? Olha, pré-edital, eu estudava basicamente quando eu estava assistindo algum Hum, cursinho, eu assistia a aula, o tema da aula eu buscava complementar as minhas anotações com a doutrina e com jurisprudência, né? hum. Como que eu estudava jurisprudência? Eu sempre acompanhei, né, as notícias do site do TST, tem os informativos do TST, tem notícias. Assim, redes sociais eu não usava tanto, né? Porque naquela época também não Não era, era, é. Eu não acho que era assim. Eu eu fui entrei no ter isso na Facebook em 2011. não, eu assim, eu não usava. Minha fonte era o site de notícias, né, do tribunal, do MPT, Mas não eu tinha usava rede a social fonte como é hoje. informativa, não tinha como era hoje. Não, Não, hoje está muito, o acesso à informação está muito mais fácil, é, não mas eu tinha. buscava, e também, né, às vezes o professor mencionava jurisprudência e tal, Eu né, lembro que eu tenho uma dificuldade danada em ler e entender a jurisprudência. E eu ficava louco porque eu lia, não entendia no começo, eu achava uma dificuldade. Eu disse assim, não, mas eu vou ler tanto esse negócio que uma hora vai por ficar exemplo, fluido. uma coisa que eu gostava muito, eu gostava do dizer o direito, né? Em relação à jurisprudência do STF, porque aqueles informativos do STF, como eram, não dava para estudar aquilo, não dava para ler. Era Então, era isso que eu assim, tô falando. Era muito, você lia, é, não entendia nada, é. linguagem Agora, mas ruim. era muito ruim. Agora sim, hoje está bem melhor, né? Se você for olhar no STF, tem muito material bom de jurisprudência, seleção de jurisprudência por temas, eles fazem uma divisão. Então, Eles faziam os hoje é muito destaques que não tinha antigamente, né? destaques que não tinha. Então, assim, era muito mais fácil. Era, assim, hoje está muito mais fácil do que era antigamente, né? Hoje, né, tem índices, por temas, você consegue estudar muito mais fácil jurisprudência hoje. Talvez por isso que cobram mais, né? Hoje em dia eu vejo que eles cobram muito mais jurisprudência no concurso do que há Sim, uns 10 anos atrás. sim. Principalmente constitucional administrativo, eu tenho visto muito isso, uma crescente de jurisprudência Ah, muito mas na área trabalhista também, viu? também, né? É porque não é minha área, então É. trabalhista eu não sei nada, né? Então o que você falar, tá dito. E tá, aí, mas assim, como é que era a divisão do seu tempo? Então você estudava aula, doutrina, jurisprudência, mas como é que você dividia o seu tempo? Como é que era? Quantas horas por dia? Como é que você dividia Olha, esse tempo para essas coisas? nessa época, né, pro MPT eu já trabalhava, né? Eu era Hum, analista, hum, então eu entrava no trabalho meio-dia e a hum, manhã inteira eu estudava. Então dava mais ou menos 3 horas e meia a 4 horas líquida de estudo, hum, né? Então, eu não fazia uma divisão tão certinha, hum, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho uma aula de um tema que eu vou assistir 3 horas de aula. Eu vou terminar, vou começar a ler a doutrina sobre esse tema e eu só vou conseguir terminar amanhã. Então, eu não me preocupava muito em ter uma divisão tão certinha do que eu fazia esse horário eu faço isso, esse horário eu faço aquilo. Não, eu tinha uma ordem de estudo que eu ia indo no fluxo, né? Conforme indo.
a depender do tema. Então, eu não tinha muita preocupação em relação à divisão do que eu dedicava a cada Hum, momento, entendeu? Né? Não tinha isso, mas eu estudava umas 3 horas e meia, 4 horas líquidas. Aí, tá. quando não tinha edital aberto, aí eu me matava, né? Chegava à noite, eu estudava também, aí já Mas ia quando para. saiu o edital, aí você pegava tipo umas 6 horas. Ai, tinha dia que eu conseguia chegar a isso, viu? É, né? 5 a 6 horas, né? É, cinco a E fim de seis horas. semana? Quando eu tive os problemas aí de ansiedade, né? Eu cheguei num momento que eu estava realmente muito ansiosa, que eu estudava de domingo a domingo, eu vi que não dava certo isso. Então, eu normalmente estudava de segunda a sábado, né? No final, quando, né, me equilibrei, de segunda a sábado eu estudava. Sábado eu estudava até umas 3, 4 horas da tarde. Aí depois eu, né, ia lazer, domingo eu não estudava. Estudava domingo quando estava perto da prova, né? Quando tinha edital, faltava, tipo, sei lá, uma semana para a prova, me dava uns desespero que eu queria estudar umas coisas, mas eu tentava não estudar de domingo, É né? Então interessante era. porque eu tô conversando com várias pessoas, né? Pra ir fazendo uma série mesmo. Vai sair um vídeo por semana. Minha expectativa é fazer isso durante um ano, né? Sair um vídeo por semana. E é interessante como as histórias vão se repetindo nesse sentido. Todo mundo que eu converso que diz bem assim, olha, tentei ir além dos meus limites, né? Estou em prol disso, estou buscando isso, começa a ficar. Eu meio que entendo que concurso é meio uma obsessão. Para você ser É. aprovado em algo difícil, você fica meio obcecado. Eu lembro quando eu saía com minha esposa, namorada na época, ia para o cinema. Eu queria explicar para ela as coisas que eu estudei de direito civil. Eu disse, eu estudei um negócio de direito civil, reserva mental, não sei o que, ficava falando, e ela, pô, um negócio Aí você chato. começa a sonhar com o que você É, sentia. você fica meio obsessivo. Mas o que todo mundo tem me dito é o seguinte, olha, se você passar de um certo limite, você começa a ter mentalmente é um desgaste muito grande e causa ansiedade, causa dificuldades emocionais. Eu não cheguei a sentir isso porque eu também nunca exagerei assim. Pessoalmente, eu era mais relaxado assim nos estudos, né? Mas todo mundo que eu converso que levou muito a sério a ponto de passar dos próprios limites, passa por essa situação, essa dificuldade, essas questões que prejudicam realmente, né? Você acha que isso tem a ver assim com o desejo de passar, com o senso de responsabilidade? O que é que você acha que por que é que aconteceu isso? Assim que você queria muito? Assim, eu queria muito, mas eu acho que também a gente se sente muito pressionado, né? Por nós, principalmente, né? Nós nos pressionamos por resultado, Hum. mas também a gente sente uma pressão externa, né? A gente sente que a gente tem que dar uma resposta para as pessoas, né? Porque é muito chato ficar falando, ficar ouvindo, ah, você ainda está estudando, né? Você fica assim, ah, e aí? Passou, e aí a sua tia lá, que nunca, que faz um ano que não vem na festinha no Natal, ah, e aí, ainda tá estudando, sabe? É horrível, né? A gente fica O que era essa sentindo que tem que pressão dar para você? O que satisfação. que você sentia essa pressão assim? Então, eu sentia que eu falei, nossa, eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou capaz e que eu vou passar, Hum. sabe? Então, é uma besteira, né? Eu olho hoje e Mas falo, ah, cada que época com cada um tem sua sua, história. cada época com sua, às vezes a gente entende algumas coisas mais na frente, diz, mas como é que bobagem aquilo lá atrás, né? Mas naquela época era o que mentalmente, na nossa mente, é o que fazia sentido, né? O que não tinha muita É, escolha. é. Então, para você era isso, né? Você sentia essa pressão, sentia que precisava passar, precisava dessa resposta, e a resposta interna sua era, tipo, estudar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais.
E nesse estudo que você foi fazendo para o MPT, você foi fazendo, pelo que eu entendi, outros concursos, né? Fez magistratura. Como é que foi essa trajetória, esses concursos e essas reprovações, inclusive para as provas orais? Como é que foi para vocês? Olha, Gerson, eu prestei 36 concursos. O meu currículo é de 36 concursos. E eu estudei para a área estadual 8 anos, 8 anos e meio, né? Foi 8 anos e meio. E foi aprovada em quantos? 36 para ser aprovada? Em dois, né? Um de Dois. analista e um procurador do É. trabalho. Mas, assim, nesse meio tempo, antes de eu focar só para a área trabalhista, eu prestei magistratura estadual, MP estadual, prestei defensoria, viu? Prestei um concurso de defensoria. Qual que você fez na defensoria? Você lembra? Eu fiz o primeiro da Defensoria de São Paulo, o primeiro que teve, quando Hum, teve a mudança é, certo. quando era só, que era tudo junto, né? Procurador do Estado, junto com, quando teve aquela divisão, o primeiro Divisão. concurso. E aí eu lembro que nesse concurso eu fiquei por um ponto para a segunda fase. Eu falei, nossa, só batendo na trave, né? Prestei defensoria, prestei PFN, prestei PGE, alguns concursos de advogado da Assembleia Legislativa, procurador de município, PGM, né, de São Paulo. Era em São Paulo, porque eu queria morar em São Paulo, né? PGM, um monte de magistratura, um monte de MP. Eu preciso de um Já tem concurso. até a capa do vídeo do YouTube. Sabe qual vai ser a capa? Ah, Fiz 36 concursos para ser aprovado em dois. isso, ótimo. Capa maravilhosa. 36 concursos, Durante toda a 34 entrevista eu só fico reprovações. pensando, qual vai ser a capa? Qual vai ser a capa? Essa vai ser a capa. E aí, dentro desses 36 concursos, foram vários, né? Hum. Ah, 3 reprovações em provas orais, Sim, como é que foram tudo da essas área aprovações estadual. para você? Porque eu, no concurso da Defensoria de Sergipe, eu já tinha parado de estudar, voltei a estudar para poder fazer o concurso da Defensoria daqui de Sergipe, e na prova oral eu perdi por incríveis 0,05. Então minha nota foi 4,95 na prova oral. E aí eu nem acreditei, eu falei, não acredito num negócio desse. Aí eu Isso, recorri, fiz um recurso administrativo, não me deram acesso à prova, a nem à prova. gravação, nem a nada. Naquela época não davam nada, e é isso aí mesmo. Não davam nada naquela Davam época, né? nada, se vire aí. E eu pensando, pai, Nem e gravava. o meu direito aí de fazer um recurso administrativo adequado, meu acesso aí, como é que eu vou ter ampla defesa? E mais fiz o recurso administrativo como que eu lembrava. E minha nota subiu para 5,005, né? Eu fui aprovado assim. Olha, no Aí diga, recurso. nem, nem acredito. Graças a Deus. Eu vim para o meu estado, né? Uma das coisas difíceis é você ir para o seu próprio estado. Mas para você, como é que foi, assim, chegar, passar esse processo? Me conte, como é que foi essas 3 provas orais? Olha, a minha primeira reprovação foi no MP e foi meu primeiro concurso Hum, para membro, hum, né? Eu prestei. Então, eu era muito nova, né? Eu tinha 26 anos, de 25, 25 para 26 quando eu comecei a prestar. Quando eu estava na prova oral, eu tinha acabado de fazer 26 anos. E então, assim, foi meu primeiro concurso de MP que eu prestei, né? MP, mas tratou esse, foi o primeiro concurso de membro, né? hum. Só tinha prestado para analista até então. E eu acho que faltou para mim um pouco de maturidade, né, nessa minha primeira reprovação, e eu olho e falo, eu merecia ser reprovada mesmo. Eu não tinha. Eu estava muito nervosa, eu não conseguia falar direito. Apesar de eu chegar com conhecimento, eu não conseguia, né, minha comunicação não era boa. Então, assim.
É engraçado que hoje eu sou professora, né? E, e eu nunca pensei que eu fosse ser professora um dia, sabe? Do jeito que eu era naquela época, que eu não conseguia falar direito, envergonhada pra caramba. Então, eu acho que a minha primeira reprovação eu atribuo a, a um pouco de falta de maturidade e falta de emocional mesmo. Aí, isso foi em 2009. Aí, as minhas outras duas reprovações foi uma em 2011 e outra em 2012, né? Dois concursos seguidos do TJ. E é, o- eu estava muito mais madura, eu estava muito mais preparada. E eu vou te falar, Gerson, eu não sei porque eu não passei. Assim, eu olho assim e falei, gente, não sei o que que eu tenho que fazer, né? Quando eu reprovei na última, eu já estava já estava muito desgastada, né, com o estudo, né? Eu já não aguentava mais. E eu pensava, eu já tenho. Eu falei assim, gente, eu preciso mudar. Eu não. Eu perdi a vontade. Na verdade, eu perdi a vontade mesmo de continuar estudando para esses concursos. Falei que eu não sei o que eles querem de mim. Não sei. E foi aí que, naquela época, eu já trabalhava no MPT como analista e eu nunca pensei em estudar para a área trabalhista. Eu nunca tinha. Eu sempre falava, não, eu gosto de penal, tal, esse negócio de trabalhista é chato, tal. E eu trabalhava num setor lá no MPT que era na secretaria, então eu não tinha muito contato com o procurador, eu não tinha muito contato com a atividade fim mesmo, né? E aí, nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de eu ir para o gabinete, né? Lá no MPT. Só que eu não sabia nada de direito do trabalho. Aí que me veio a ideia, eu falei, gente, eu tô aqui batendo a cabeça para passar na área estadual, eu tô num lugar que eu posso ter acesso, né, assim, tanto de material, de coisas assim. Eu falei, mas quer saber, eu acho que eu vou aprender direito do trabalho. Já que eu tenho que aprender pro cargo que eu aceitei, né, ser Trabalho. assessora, aí eu falei, já que eu tenho que aprender direito do trabalho, eu vou começar a prestar concurso trabalhista. Foi isso que eu pensei. E isso depois das reprovações, né? Depois das reprovações, eu já era analista há 5 anos. E aí eu fui para assessoria, para o gabinete, tinha que aprender direito de trabalho do zero, né? Porque eu não estudava desde a OAB, do concurso de analista do MPU. Fazia muito tempo, 8 anos sem estudar direito de trabalho. E aí eu comecei a estudar, aí foi de novo, cursinho, fiz um curso anual, mesmo, só que aí eu já estava muito mais madura para entender essas coisas que eu te falei, né? Do que é mais profundo, do que não é, do que eu precisava estudar mais, do que eu precisava estudar menos, tal. E também fui pegando as coisas como assessora, me ajudou muito o meu trabalho como analista me ajudou muito no concurso, porque muita coisa eu via no trabalho também, né? Do concurso. Mas foi assim, e aí para a área trabalhista estudei 3 anos e meio. Eu estudei 3 anos e meio, fiz 3 concursos do MPT e fiz 12 da magistratura. Então, porque era uma época que tinha muito concurso, né? Hoje em dia não tem tanto. Mas era uma época que era regional, os concursos da magistratura eram um atrás do outro, né? Então, fiz bastante concurso nesses 3 anos e meio aí para trabalhista. Quando você, tipo, estudou, começou a estudar pro MPT, como é que foi essa trajetória? Assim, Eu pro MPT, as fases, como é que foi para você? Então, quando eu decidi, né, foi aquela decisão que eu falei, eu vou mudar. Isso é importante falar para quem Hum, está assistindo, hum, né? Porque tem gente que fica pulando de galho em galho, né? Uma hora está no estadual, outra hora está ali, outra hora está acolá, e nunca consegue passar porque não consegue ficar no tempo que você precisa para amadurecer no estudo hum, daquele concurso, né? Quando eu decidi mudar para o MPT, eu não olhei para trás. Mesmo sabendo que eu tinha reprovado tinha chegado na prova oral, eu já tinha hum, estudado muito tempo, eu tive que esquecer, eu parei de olhar notícia, parei
de ver nada de estadual, nada. Então eu não olhei para trás. Decidi e fui. Nunca titubeei falando, ai, não, será que eu devia continuar? Porque eu já estava tão perto. Não, né? Foi isso que aconteceu. Agora, quando eu fui estudar para o MPT, eu fui devagarinho mesmo, né? Porque era tudo novo. Então, foi um processo do primeiro ano, estava muito mais preocupada em fazer o meu caderno com as aulas do cursinho, complementando com a... Meu Deus, você Então, já tinha assim, feito prova oral, tudo aí, tipo, a matéria começando assim meio que do zero. quero. Que Assim, angústia, já tô algumas sentindo aqui. disciplinas Hum. eu já tinha base, por exemplo, constitucional. Eu Não, não, sim, mas eu tô falando não duas fiz isso, matérias mas aí do do zero. zero, do zero. Trabalho, processo de Sendo que trabalho foi você do já zero. estava em prova oral, tipo, se você fizesse outras provas, você não teria muita É, dificuldade para chegar numa prova oral novamente, né? Já tinha chegado, né? acho que não, mas Foi foi uma coragem, assim, decisão. coragem e muita certeza, né, de fazer essa mudança, né? Tive. Porque eu não. Eu fiquei, desgostosa com a estadual É depois isso que eu das queria minhas saber. reclamações. O que foi que Eu te. fiquei muito triste, assim, muito decepcionada, muito desanimada. Fiquei totalmente desanimada para continuar. A mudança Então, você acha que deviu a isso? é, Tipo, ficou desapontada. Eu fiquei muito desapontada, porque desapontada, desgostosa com a área. desgostosa com a área. Eu falei assim, já que eles não me querem, eu também não quero. Foi assim. Boa, boa. Não quero mais. Foi assim. Perfeito, perfeito. E aí foi passando as fases. Eu queria que você comentasse essa foto sua aqui. Eu separei Ah, eu adoro essa volta. sua posse para o fim da Foi o era de dia da minha concurseira e posse. início de procuradora. Como foi aqui, depois de tanto tempo, o sentimento, o momento para você? E ainda foi para Macapá, né? 3.000 quilômetros Macapá. de distância. Como é que foi isso para você? Olha, eu lembro que nesse dia eu me emocionei. Foi engraçado, assim, porque eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, passou um filme, assim, na minha cabeça, né? Eu olhei para trás e vi, que tudo valeu a pena. Cada reprovação, cada pedacinho de dia que eu ficava lá estudando, cada dia após o outro. E eu falei assim, gente, tô aqui. Foi muito emocionante. Foi assim, foi realmente um momento único e é aquele momento que você vai lembrar para sempre, sabe? Nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. É Então, impressionante como concurso é um marco na vida de todo mundo, né? é um marco, Você é um divide marco. antes e É. depois, né? Assim, eu costumo dizer, né, que as pessoas, quando vêm falar comigo, falam assim, ai, professora, tá muito difícil, eu não aguento mais, eu tô cansada, tal. Eu falo assim, olha, quando você passar, você vai demorar 5 segundos para esquecer tudo que você passou. Tudo que você... Você não vai nem lembrar, mas você vai estar tão feliz que você vai olhar para trás, eu estudei. Você vai começar a falar assim, não, foi tranquilo. Na hora, quando você está vivendo aquilo, realmente é muito desgastante, são muitas incertezas, você é realmente emocionalmente desgastante, né? E também fisicamente tudo, né? Porque você também abre mão de muita coisa, abre mão de conviver com a sua família, de sair com seus amigos. Eu faltei em festas de casamento porque eu tinha prova no dia seguinte, então são coisas que você abre mão. Mas quando você passa você olha para trás e você vai ver que tudo terá valido a pena, né? E tudo que você começa a viver depois, né? Experiências novas, você se desenvolve muito como pessoa, tá? Eu fui para Macapá, conheci uma cultura nova, tive que sair do meu conforto, né? Eu como analista, né? Com um procurador lá que ele assinava as Interessante coisas, concurso. Você vai ele para pedia cada para revirar. interior, né, assim, né? Você é Aí acostumado você com. vai lá, ser jogada no lugar, aí chega lá, no dia aparece não sei quantos trabalhadores,
no seu gabinete pedindo ajuda. Eu lembro do É, meu e no seu primeiro. caso ainda tem essas questões que lida muito com essas situações análogas, né? A gente Isso, ouve muito trabalho falar isso, escravo, trabalho situação infantil. análoga de escravo, é. Não, às vezes aparece um monte de gente lá na procuradoria, você tem que atender e tem. Aí você faz reunião, né, chama a empresa, tenta resolver ali a situação. É assim, é muito gratificante, né? Você se sente muito útil à sociedade, sabe? Então, é, assim, para quem está aí estudando e está cansado, tenho certeza que tudo vai ter valido a pena, viu? Depois eu tô anotando aqui. Pera, frase boa. Eu já tenho aqui suas lições, viu? Mas antes de dizer as lições, eu queria perguntar uma coisa e falar aqui um pouco dos cursos que você ministra aula. Você ministra aula hoje de que, Alice? Qual é a sua área que você ministra aula? Onde é que você ministra aula? Quer falar de algum curso que você participa? Eu tenho o meu próprio curso, que é o Go Posse, né? Eu, Perfeito. com meu marido, a Hum. gente, né, é sócio do curso, Seu marido somos também é da sócios, área jurídica? ele é juiz do trabalho. Ah, joia. Então, só que nosso curso é especializado em MPT e magistratura do trabalho. Então, ele Hum. é bem, vamos dizer assim, Específico. bem nichado, né? Bem específico. Então, nós damos aulas para magistratura MPT, né? Uhum. No nosso curso tem materiais de estudo, a gente faz correção Hum. de prova de questões discursivas, de peça prática, né? Então tem curso, tem para a primeira fase, tem para a segunda fase, tem prova oral, mas é só magistratura MPT, né? E Perfeito. além do nosso curso, eu dou Você dá aula de aula matéria, assim, de alguma matéria específica? na verdade, de tudo. De tudo. Pro meu Todo curso, sempre. praticamente tudo. Tudo. Em especial, Hum. né, trabalho, processo de Hum. trabalho, direitos humanos, Hum. regime jurídico do MPU, né? Agora, em relação a outras matérias, aí a gente tem outros professores, né? Constitucional, tem outros professores, né? Administrativo, penal, tem outros professores, mas assim, o núcleo, né? A Hum. maioria, eu e meu marido, a gente Os divide nas aspectos, as matérias mais relevantes, né? Pra... mais relevantes, E, né? Trabalho, processo de trabalho, direitos humanos, regime jurídico do MPU, processo coletivo, essas matérias, assim, mais. Além do nosso curso, eu dou aula para o G7 Jurídico, Hum. tá? O G7 Jurídico, no curso específico da magistratura e MPT, né? Hum. Magistratura do Trabalho e MPT. Aí nesse eu dou aula, algumas aulas de Direito do Trabalho e a matéria Regime Jurídico do MPU. Então, são essas Eita. as matérias que eu ministro lá. Eu vou abrir aqui o site do seu curso, tá? Mostrar aqui pro pessoal. Aqui, né? Tendo um aulão, né? Segunda fase do Isso MPT. aqui era um aluno de segunda fase. Ah, isso aí você pegou Peguei do Instagram. do Instagram. Foi. É que Acho aí que o eu site tirei deve o ter. site do. Deixa eu pegar o site. O site ele tá meio. O site tá meio em reformulação, mas tem a Não tem apresentação problema. dos Depois você me passa professores. que eu coloco aqui no, na entrevista, aqui embaixo, na entrevista do Eu YouTube. passo para você. Pode deixar. Perfeito. Eu cheguei a algumas lições. Quero que você me confirme se é verdade. Agora chegamos no momento final. Então, vou falar as lições. Estou aqui com todas as minhas notas que eu fiz com você. E você vai dizer, Legal. Jéssica, é isso mesmo. Essas são as minhas lições, lições de Alice, da vida de Alice. Não são certezas absolutas. São as suas lições que quem está assistindo pode adaptar para a vida, tomar como verdade, testar, né? A gente está aqui para isso, não quero trazer verdade absoluta para ninguém, né? Não tenho nem para mim, imagine para os outros. Mas a primeira é: cuide da sua saúde emocional.
É Sim, uma boa lição? excelente. Eu acho que é a mais importante até, porque sem saúde emocional você não tem nada, Tudo que você estuda tem utilidade mais à frente. certo? Analista é questão, leis, mais resumo. E ajuda na primeira fase das carreiras jurídicas. Com certeza. Sem estudar por doutrina, gente. Aula é importante para quem está começando. Para mim foi essencial. Quinto, as questões ditam a estratégia de estudos. Concorda? Concordo. Nossa, você é bom nisso, hein? É, tem que Sintetizar ser as uma coisas. frase, eu tenho que sintetizar a ideia, né? 3 a 4 horas por dia é suficiente. Saiu o edital, 5 a 6. Para o edital se mata. Mata. Com moderação, tá, gente? Com Claro. moderação. Sétimo, fiz 36 concursos para ser aprovado em dois, Em perdão, dois. né? Ou seja, você vai reprovar mais do que ser aprovado, né? Sempre é a regra. Salvo raras exceções, né? Salvo raras exceções. Oitavo, o trabalho de analista me ajudou para outros concursos. Sim. Nossa, demais. Nossa, bastante lição, né? Foram 10. Não fique mudando de área. Não. O Não maior fique erro. mudando de área, Acho que para mim Maior esse é o maior erro. erro do concurseiro. Maior erro. Vou botar assim, Pulando de maior, galinhada. maior erro. Não fique mudando de área. E décimo, eu achei muito bonito. Você vai sofrer pressões, terá incerteza sobre sua aprovação, vai ter um desgaste emocional muito grande, mas saiba que depois será muito gratificante. Excelente. As 10 lições de Alice, tá aqui. Boa. 10 lições aqui. Eu vou mandar para você, Alice, depois um card, tá? Quando a gente publicar, a sua entrevista Legal. vai sair semana que vem já. Ah, legal. Eu vou mandar para você um card com todas essas lições. E, e uma coisa assim para a gente finalizar, que mensagem você diria para quem está estudando, quer deixar uma mensagem final? Ai, pessoal, o que eu gostaria de falar é o que, assim, é a síntese dessa entrevista. Eu acho que a resiliência, não desistir, é o que vai, te levar para o seu objetivo. Então, se você tem esse objetivo, tem esse sonho, você precisa ter resiliência. Eu tive, consegui, e se eu conseguir, você também consegue. Perfeito. Alice, muitíssimo obrigado, viu, Obrigada. pela entrevista. Tenho certeza que vai ajudar muito para quem está estudando e principalmente para quem quer área trabalhista. Você é a primeira pessoa que eu estou entrevistando aqui da área trabalhista. Agradeço muito mesmo, viu, por ter aceitado o convite e por ter trazido essas lições aqui maravilhosas. Ai, obrigada, Gerson. Obrigado. Pessoal, as lições da Alice eu vou deixar aqui embaixo no canal do YouTube. Muito obrigado pela presença de vocês.